Bom, vamos lá. O que a gente vai falar hoje? A ideia é a gente comentar um pouco sobre a criação de formulários usando o SharePoint, Power Apps e Microsoft Flow. E como mote para a criação, a gente está usando formulários de conflitos de interesse. Tá? Por quê? Tem estado na pauta, né, do Brasil questões relacionadas à anticorrupção. E o formulário de conflitos de interesse é uma forma das empresas poderem mapear possíveis conflitos nas relações comerciais que ela executa. Tá, então, deixa eu dar um exemplo de conflito de interesse. Vamos dizer que eu trabalho numa empresa farmacêutica e eu tenho um parente, no caso meu pai, e ele é diretor de uma empresa que vende matéria-prima para a fabricação de medicamentos. Eu poderia comprar a matéria-prima da empresa do meu pai sem o menor problema, desde que o meu pai passe por um processo de concorrência. Eu não posso comprar um produto do meu pai simplesmente porque ele é o meu pai. Numa possível levantamento de conflitos de interesse, eu teria que informar que o meu pai é diretor de uma empresa ao qual eu compro o produto. E aí a empresa que eu trabalho avalia se isso de fato é um problema ou não e me dá uma orientação. Então, no momento que eu preencho essa informação num formulário, o meu gestor ou a pessoa responsável por compliance é informado e a pessoa decide, de acordo com as regras da própria empresa, se eu devo fazer alguma coisa ou não. E a gente vai criar um formulário que possibilite que a gente extraia essas informações das pessoas. A gente está falando de conflito de interesse, mas imagina que a gente pode implementar isso para qualquer outra necessidade que eu tenha de recuperar dados. Eu vou abrir aqui o nosso SharePoint. O SharePoint Online, né, que é o que eu estou dizendo aqui, ele é um produto da Microsoft que vem junto da licença do Office 365. Então, se a empresa ou vocês tiverem uma licença do Office 365, pode ser o Business Premium, Business Essential, Price 1, 3 ou 5. Então, a licença mais básica do Office 365 já vem com o SharePoint e você já consegue começar a criar sites e coletar diversos tipos de informações. O SharePoint é uma plataforma muito grande, dá para fazer muita coisa. Eu vou me focar na criação de um site e na criação de uma lista para armazenar as informações de conflitos de interesse, tá? Então, eu, como sou administrador desse site, eu tenho acesso aqui à área de configurações e eu posso ir lá nos conteúdos do site. Aqui no conteúdo, eu vou criar um subsite, que vai ser um subsite específico de conflitos de interesse. Então, um novo subsite. O meu site vai se chamar, vamos lá, Compliance, Mitel. Compliance Mitel. Vou deixar em inglês mesmo, o resto eu vou deixar padrão. Criar. Enquanto ele trabalha aqui na criação, ele está fazendo por trás a criação de diversos objetos para permitir que o usuário possa navegar e fazer as criações que são necessárias. Bacana, ele criou um site para mim, já trouxe por padrão uma página inicial com notícias, links, todas esses conteúdos, eles são editáveis, tá? Eu posso editar essa página e tirar essa parte de notícias, ou incluir notícias, tirar documentos, eu posso modificar essa página de acordo com a minha necessidade. Então, legal, dentro do meu site de compliance, eu vou criar uma lista. A gente pode imaginar uma lista como se fosse uma tabela, tá? Onde eu defino colunas, ou uma planilha em Excel, onde as minhas colunas são as colunas da minha lista aqui, chamada conflito de interesse. Bacana, então ele já me criou uma lista chamada conflitos de interesse, ele já traz aqui uma coluna chamada título, que para o nosso exemplo vai ser o nome da pessoa que está preenchendo o conflito, e eu vou adicionar mais algumas colunas. Eu vou criar uma coluna do tipo texto, aqui são os tipos de coluna, né, que eu posso criar, então texto, número, sim ou não, eu vou criar uma do tipo texto, para armazenar o CPF da pessoa. Vou criar uma coluna do tipo texto, do tipo sim ou não, que é uma pergunta, que é perguntando se a pessoa possui parentes atuando em cargos públicos. Então, você possui parentes atuando em cargos públicos? É do tipo sim ou não. Vou salvar. Vou criar mais uma coluna do tipo escolha, e é o cargo público. Então, se a pessoa colocar sim na anterior, ela vai escolher os cargos públicos aqui. Então, é presidente,
governador, prefeito, deputado. Salvar. E eu vou criar uma coluna adicional que eu vou chamar de nota, tá? O que é essa nota? Essa nota é uma coluna que o usuário não preenche, vai ser o sistema quem vai calcular, de acordo com o que o usuário preencher na tela. Então, eu vou usar um fluxo para preencher automaticamente essa coluna. Tá? Então, é coluna preenchida automaticamente. Então, a minha regra vai ser a seguinte: se a pessoa colocar que possui um parente público, a minha nota vai ser 5, por exemplo. Se ela colocar que não possui, a nota é 0. E aí depois o administrador pode fazer alguma coisa com essa informação no futuro. Vamos salvar. Bacana, então já tenho aqui todos os meus campos, que são informações que eu quero coletar. E vou passar aqui para a criação do formulário, onde o usuário vai preencher essas informações. No próprio SharePoint eu tenho aqui uma barrinha, onde eu tenho Power Apps, criar um aplicativo. Qual é nível? Vai, conflitos de interesse, nível. Criar. Ele está abrindo aqui em outra página a interface do Power Apps, que é uma ferramenta do Office 365 também. E como eu estou abrindo o Power Apps já conectado no meu SharePoint, vocês vão ver que ele vai aparecer aqui já 3 formulários pré-criados. Um de listagem de todos os registros, um de visualização de um registro criado e um terceiro formulário de edição ou inclusão de registros, tá? E ele já vai fazer isso conectado com a minha lista lá do SharePoint. Bacana. Então, eu tenho aqui do meu lado esquerdo essa árvore de navegação, ó, as 3 páginas que foram criadas, de busca ou pesquisa, né? Detalhe e edição. Então, no nosso caso aqui, eu vou mexer só na de edição. Aí vocês podem ver, ó, já trouxe os meus campos que eu criei lá. E aí, aqui é uma interface para desenvolvimento, então eu posso criar regras e modificar do jeito que eu precisar aqui. Tá? Então, vamos dar alguns exemplos. Vai, eu quero modificar essa página, incluindo o logotipo da NIT aqui em cima. Então, eu vou aqui inserir imagem. Ele trouxe aqui um quadradinho de imagem. Eu vou selecionar a minha imagem aqui, que vai ser um JPG que está na minha máquina. Logotipo. Bacana, então incluí o logotipo da NIT aqui, eu vou pôr no cantinho só para exemplificar. Tá aqui. Bacana. Vamos fazer mais algumas coisas. Ó, o nota é uma informação que eu comentei que eu não quero que o usuário preencha, né? Então eu vou deletar. Clique em cima, delete, ele deletou. Anexo, também não quero, vou tirar. Legal. Título CPF, possui parentes em cargos públicos, sim ou não, e qual é o cargo público. Eu vou criar uma validação. Eu quero que o CPF seja um CPF válido, para a pessoa não poder digitar qualquer coisa aqui. Então, eu clico em cima do campo, CPF, veio aqui em avançado, e aqui, ó, ele tem uma ação que acontece no onChange. O que é o onChange? É sempre que a informação que tiver nesse campo for alterada, ele vai executar o que está dentro dessa função aqui. Tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer um if. Aqui, as fórmulas são bem parecidas com fórmulas do Excel. Tá? Então, se eu quero ver o tamanho, então eu uso len. Vou contar caracteres. E aí eu quero contar quantos caracteres tem aqui no meu datacard 7, que é o CPF. Se o len datacard value 7 text diferente de 11, aqui eu vou fazer uma validação só de contagem, tá? Não vou fazer aquela validação de dígito. Então, se no campo CPF tiver mais ou menos do que 11 caracteres, eu vou retornar uma notificação, que é a notificação de erro, né? Então, notify CPF inválido. Ok? Vou falar que é um erro aqui, ó.
Identification type error. Vou fechar aqui as chaves. Eu criei uma regra aqui no CPF e eu vou criar uma segunda regra que é para, se a pessoa colocar que não possui parentes em cargos públicos, eu vou esconder o campo cargo público, porque ele não precisa preencher. Então, se for não, ele esconde, se for sim, ele aparece. Tá? Então, eu clico aqui no cargo público, tem uma propriedade aqui chamada visível, deixa eu achar aqui. Aqui, visível, ele está como true sempre. Eu vou mudar. Eu vou fazer um se. Esse campo aqui, que é atua em cargos públicos, que é o DataCard 8. Então, vamos lá. Então, vamos lá, visível. Se DataCard value 8 ponto value. Então, se for true, eu vou retornar true para visualizar. Se não, ele fica else. A regra lá. A gente testa. Deixa eu dar um publicar, então, acho que vai ficar mais fácil. Salvar. E publicar. Publicar esta versão. E aí eu vou pegar o link para acesso, para a gente poder visualizar como é que ficou. Bom, ele gerou aqui um link que, se vocês olharem, é um link da web. Tá? Então, quer dizer que eu posso compartilhar isso com qualquer pessoa, não precisa ser só pessoas que estão dentro da minha empresa, ou que possuem um e-mail, né, da minha empresa. Então, uma vez que eu compartilhe, eu passo essa URL ou coloco essa URL em algum sistema meu, para que seja um link, né, para a abertura, e aí a pessoa acessa. Vamos lá. Bacana. Então, ele acessou a telinha. Vou dar um novo. Passou aqui. Então, tá lá. Título. Rafael Morales, CPF. Coloquei lá no CPF. Ó, eu coloco 10 caracteres, ele dá CPF inválido, que é aquela validação que a gente fez. 11 caracteres ele dá certo, e aí, possui parentes públicos, sim ou não, e qual é o cargo público que ele tem. Então, quer dizer, criei aqui em 10 minutos um formulário para registrar as informações. Antes de concluir, eu quero fazer aquele terceiro passo que eu comentei, que é dar uma nota de acordo com o que o usuário preencher aqui dentro. Tá? Então, eu volto aqui para o meu SharePoint, que é a minha base de dados, e vou criar um flow. Tá? Criar um flow. Ele já me traz aqui alguns exemplos, então eu quero enviar um e-mail customizado sempre que um item do SharePoint for incluído. Então é exatamente isso que eu quero fazer. Eu vou mandar um e-mail e vou configurar um campo. Né? Então eu clico lá, ele vai abrir. Ele está abrindo agora o Microsoft Flow. Bacana, criar o Flow. Bom, aqui é a interface do Microsoft Flow. Eu quero editar ela para fazer aquela minha regra. Então, basicamente, eu vou enviar um e-mail para a pessoa que criou o registro, que é esse send e-mail aqui. Então, para a pessoa que criou o registro, eu vou enviar um e-mail. Item criado com sucesso. Aí, olá. Vou apagar isso aqui. O registro de conflito de interesse foi inserido com sucesso. Então, da mesma forma que eu estou mandando um e-mail para a pessoa que criou o registro, eu poderia mandar um e-mail para a pessoa para um grupo de pessoas, por exemplo, que são aquelas pessoas responsáveis por analisar os conflitos de interesse.
avisando, né, que de fato teve um conflito criado e que a pessoa precisa fazer alguma ação em cima dela. Então, ok, enviar o e-mail. Eu vou criar um novo passo que é verificar, vamos colocar aqui uma condição. Vamos lá. O que eu quero fazer? Se a pessoa colocar que sim, possuo parentes atuando em cargo público, eu vou colocar a nota como 5, né? Aquilo que eu comentei no começo. Então, se esse campo, você possui parentes atuando em cargos públicos, for igual a true, se sim, eu vou atualizar update item. Vamos colocar aqui o nosso site, que é esse aqui. Interpretando value. Conflito de interesse e o meu ID. Então, o título eu vou manter o mesmo título. CPF eu não vou alterar, possui parente sim, a nota vai ser 5. Bacana. Se a resposta for não, eu vou fazer a mesma coisa, só que colocando a nota como 0. Então, vamos lá, change, de novo, atualiza. Update. Pronto, update item. Igualzinho, eu vou escolher aqui o nosso site. Vou escolher a nossa lista. O ID. O campo título é o próprio campo título. E a nota 0. Bacana, tá, pessoal? Então, o que a gente fez? Sempre que um item for criado no SharePoint, eu vou enviar um e-mail para a pessoa que criou o item, vou verificar se a resposta lá da pergunta se ele possui um parente é sim ou não. Se for sim, eu coloco nota 5, se for não, eu coloco nota 0. E concluo o fluxo. Tá? Então, é um fluxo bem simples, mas dá para fazer fluxos bem complexos aqui. Tá? Vocês viram que ele tem diversas ações já pré-definidas, né? Então, por exemplo, aqui, deixa eu só dar alguns exemplos. Se eu fosse criar um novo passo, olha, tem uma série de ações. Eu posso verificar como é que está a temperatura no MSN Weather. Posso fazer uma consulta no Teams para ver se determinado campo foi preenchido. Posso fazer uma pesquisa HTTP. Posso fazer um request de uma API. Posso buscar dados do Salesforce. Então, dá para fazer um monte de interações aqui, interfaces com outras ferramentas para a construção de um fluxo de trabalho. Tá, então, vamos lá. Feito, vou dar um check, não tem nenhum erro. Vou salvar mais uma vez, só para garantir. Bacana, pessoal. Então, vamos lá. Vamos fazer o teste completo agora. Retomando, eu criei um site no SharePoint, criei uma lista chamada conflitos de interesse, criei alguns campos nessa lista, vim aqui no Power Apps, criei um formulário, está aqui. Esse meu aplicativo, né, ele tem uma tela de busca, ele tem uma tela de detalhamento e ele tem uma tela de edição. Na tela de edição, eu excluí os campos que eu não queria que aparecessem, eu coloquei o logotipo da Nitel,
criei uma regra para validar o CPF e uma regra para aparecer o cargo público sim ou não. Depois eu criei um flow que, de acordo com as informações que são preenchidas lá no formulário, ele faz uma ação ou outra. Publiquei esse formulário, ele está aqui nessa URL, é uma URL pública. No momento que eu publico o Power Apps, eu defino quem teria acesso a essa URL, se são só pessoas específicas ou se eu quero liberar para o mundo todo. E agora eu vou fazer o teste. Então, cliquei lá em novo, estou criando um registro para mim. Rafael Morales, no CPF. Eu possuo cargos públicos, presidente. Eu vou salvar. Bacana, então na minha tela lá de busca, né, já apareceu o meu registro criado aqui. Eu vou criar mais um. CPF. Deixei o CPF errado, ele já reclamou aqui em cima. E a Carla não tem parentes. Aqui está funcionando, né? Ó, sim ou não. Ela não tem parentes. Vem para cá. Bacana, criei 2 registros. A hora que eu clico em cima de um deles, ele traz o detalhamento. São aquelas 3 telas que estão lá no Power Apps. Vindo aqui no SharePoint, aqui é a minha base de dados, né? Lembra que eu comentei. Então, ele já apareceu para mim aqui os 2 registros que foram inseridos. E o fluxo já foi executado, ó. O primeiro registro que tinha um cargo público ficou nota 5, o segundo ficou nota 0. Se a gente ver aqui no Flow e ver o histórico de execução, apareceu aqui as 2 vezes que o fluxo foi executado. Dá para ver um detalhamento aqui dele. Então, ele passou por todos os passos sem erro. Dentro desse passo aqui, ele foi para o não, né? Veio aqui para esse lado. E, por fim, ele deve ter mandado os e-mails também que a gente configurou. Então, deixa eu ver aqui no meu Outlook. Está aqui, ó. Item criado com sucesso, o registro foi inserido com sucesso. Pessoal, eu vou ler a pergunta do Rodrigo para poder responder. O usuário pode acessar respostas a qualquer momento? A segunda pergunta do Rodrigo: caso alterar, o administrador tem informações de log de alterações para que possa saber o que mudou e quando mudou? Então, aí é regra de negócio, tá? O SharePoint permite que eu altere essa característica. Eu posso fazer com que, uma vez respondido, nunca mais se altere aquele registro. Isso eu faço lá no Flow. Então, além de mandar um e-mail, definir a nota, eu mudo a permissão daquele item para ninguém mais poder editar, só visualizar. Então, fazendo isso, ninguém pode mudar. Se eu permitir, se eu quiser que a pessoa altere depois, o SharePoint ele guarda histórico, né? Então, se eu vier aqui, ó, dentro do registro, aqui é um lugar que só o administrador tem acesso, né? Eu venho aqui nos 3 pontinhos. Venho no More. É que, por acaso, essa lista não está com o histórico ativado. Mas daria para eu ativar o histórico de versões aqui. E tudo que é feito dentro do registro é logado. Então, quem alterou, quando alterou e o que alterou fica armazenado aqui dentro do SharePoint. O administrador tem acesso a relatórios para saber usuários que já acessaram ou não ao questionário? Sim. Então, essa primeira tela aqui é uma tela onde o administrador acessa, né? Então, quem já respondeu ou não fica armazenado aqui. Agora, se a pessoa acessou o formulário e não respondeu, aí é regra de negócio também. Então, dentro aqui do Power Apps, a gente consegue incluir um JavaScript que toda vez que a pessoa acessa, eu faço um log numa lista dizendo que tal IP ou tal usuário acessou aquela página. Ou mais do que isso, eu posso colocar aqui aquele script do Google Analytics, por exemplo, né? E aí, através do Google Analytics, identificar os acessos aqui dentro. Eu consigo conectar o Power BI nessa solução? Sim, consegue. A nossa base de dados nessa solução foi o SharePoint, né? Então, o Power BI, ele se conecta no SharePoint de uma maneira muito simples. Tá? Eu vou gastar aqui um minutinho só para mostrar rapidamente. Bacana, ele abriu aqui o Power BI. Eu vou colocar obter dados. E eu quero obter dados dos serviços online, lista do SharePoint Online.
Coloco a minha URL. Autenticação, como eu quero chegar, né, nesses dados, vai ser via conta da Microsoft. Vou conectar com a minha conta da Nitel mesmo. E conectar. Ele vai me trazer uma página onde eu escolho qual a lista que eu quero trazer como origem, então é conflito de interesse. E dou um carregar aqui. Não estou fazendo nenhum tratamento, né? Daria para a gente criar vários tratamentos aqui dentro. Então, ele está conectando lá, vai trazer aqueles 2 registros que eu acabei de incluir. Bacana, carregou. Se eu vier aqui, ó, ele já tem a minha tabela com os 2 registros. E aí a gente faz o que quiser, né? Quero pôr um gráfico aqui, trazendo se a pessoa possui cargos públicos, sim ou não. Vamos pôr uma tabelinha, vai, melhorzinho. E o título. Então tá lá. Rafael Morales, Carla Santiago. Então, assim, dá para... A resposta é sim, resumindo, dá para conectar no Power BI. Bom, pessoal, é isso aí. Obrigado pelo tempo de vocês. Precisando de alguma coisa, nós estamos às ordens, tá? Agradeço todo mundo. Até logo. Tchau, tchau.